side so that I never feel alone again. They've always been. Bem, pessoal, voltando então ao programa Cá Entre Nós, a gente está aqui com o Alceu Feijó em sua residência, fica coladinho aqui no Solar da Marquesa. E o Seu Feijó, então, está lançando esse livro de 153 páginas, dividido em 3 capítulos. Temos fotos de álbum no final, depois a gente tem fotos autorais e o fotojornalismo, que é a grande paixão do Seu Feijó ao longo dos anos. Tudo bem, Seu Feijó? É um prazer estar aqui com o senhor nesse pré-lançamento do livro que a gente está fazendo aqui na casa do senhor. É um prazer muito grande para a gente da Vale TV. Para mim também. E tu tá bonitona, hein? Obrigada. Tá bonitona. Seu Feijó sempre muito educado, muito querido nosso. E foi meu chefe também, né? Um dos diretores do jornal NH. Segue como diretor de fotografia. Ninguém? Não, né? Não, nunca foi. O chefe é pro quartel. Lá na Câmara Federal, lá que tem chefe. Até demais, né, Seu Feijó? É muito cacique, né? É, muito ladrão. Cacique é um cara honesto, né? Um cara decente. Então, Seu Feijó, qual é a emoção que hoje a gente pegou o senhor aqui recebendo este livro já de manhã, recebeu esse livro com... Foi entregue já de manhã o livro na casa do senhor. Tô ali as caixas, ó. Olha aí, depois a gente vai mostrar uma imagem das caixas. Já montaram? Já começaram a subir de caixa aí. Mas eu fiquei pensando, esse livro depois vão ter que ir lá para a Galeria Schaefer. Tem que levar essas caixas todas para lá, vocês vão ajudar? Hein? Olha, a gente está aí para isso, né? Cada um leva uma caixa. Mas então, é um dia diferente para mim, porque tu manusear o negativo é uma coisa, né? Mas tu vê aquele negativo transformado em fotografia, numa composição de fotos, como o livro que a um apresentou aí, já é uma emoção diferente. Não exagerar, né? Mas é uma emoção, porque ele é uma coisa nossa. Aquele negativo, eu acho que o mais moço das fotografias que foram mais moça, a fotografia mais moça, tão complicado. Das que foram publicadas no livro, tem mais de 30 anos. Puxa vida, né? É mais de 30 anos. Deve ser a fotografia de uma homenagem que os caras fizeram para mim em São Francisco de Paula. Mais ou menos. E o menino de São Francisco de Paula sonhava em ganhar o mundo e ser fotógrafo? Ou isso veio depois? Como é que foi que nasceu a fotografia do coração do Seu Feijó? Bom, eu quando era pequeno, eu tinha pavor de fotografia. Mas pavor, cada vez que tinha que tirar uma fotografia, aquilo era abaixo de surra, de puxão, de beliscão. E depois eu fui amansando, porque eu era meio chuco lá em São Francisco, né? O meu apelido lá era Touro do Mariano. Como é que é? Touro do Mariano. Touro? Touro, Sabe o que é touro? Sim. É marido da vaca. Era muito revoltado, muito brigão. Mas depois fui estudando em Porto Alegre, lá na Escola Técnica Parobé. E lá sempre diariamente chegava o jornal Correio do Povo, Folha da Tarde. Eu comecei a me impressionar com a fotografia de futebol. Porque a fotografia de futebol é a imagem assim, mais dinâmica, mais emocionante, mais expressiva. O casamento é tudo parado. E não sei o quê, mas o futebol
hoje em dia, então, com as câmeras que existem de captação, pega cada lance, a coisa impressionante, só o rosto, só a expressão. E eu comecei a recortar e fiz um álbum de recorte de fotografia. Fiz um álbum de recorte de fotografia. E aí tinha uns colegas, até aqui está escorou o Ivo Volker e o Hélio Zanato, que eles compraram uma máquina comum, e começaram a tirar retratos lá dos colegas e cobrava a fotografia. Aí isso aí até dá para vender. De repente, né? Uma rendinha extra. A gente sabia, porque no fotógrafo, para tirar fotografia, porque era uma aparelhagem enorme, né? De refletores e tudo mais, umas câmeras enormes. Então eu vi que era mais fácil. Eu estava ao alcance de qualquer um, pegava uma Kodakzinha, saía tirando fotografia e vendendo. Mas não era o vender que me atraía, era a captação da imagem, né? Sim, e o lance no futebol, realmente essa coisa de imortalizar o lance, o senhor tem uma foto muito forte que é do Pelé, ajoelhado, né? Do campo. Foi quando eles fizeram o quarto golo, tem o Carlos Alberto voltando. Ele entrou, deu a volta por trás da goleira e bem na minha frente, assim, onde eu estava, ele ajoelhou, chorando. Chorando. Sorte de fotógrafo também, né? Eu também. O fator sorte também faz parte, né, seu Feijó? É bom, Mas a sorte está do lado dos bons, né? já tinha fotógrafo, já tinha mais uns 20 ali daquele lado, né? Mas é sorte, a fotografia jornalística, realmente, o lance, a emoção, é 90% sorte de estar no local e tudo mais. Hora certa. 5% de conhecimento e qualquer maquinazinha, tu tira um lance fabuloso. Aí voltaram, tá lá tomando aperitivo, não sei o que, coisa, e aquela estrutura, aquela armação inicial para botar o cimento depois, aquela coisa, caiu. Tava lá, só tava lá? Passamos e caiu. E um marinheirozinho que tinha uma Rio 400, vocês não conheceram, né? É uma maquinazinha quadradinha assim, Rio 400, se virou e tirou a foto. Tinha 10 fotógrafos lá dentro. O marinheiro que teve a sorte. Ah, ele que fez a foto que vocês não viram, tava fotando. Ele tava Às vezes a gente é furado, né, seu Feijó? É verdade, é. Então, uma foto jornalística é isso, né? É verdade. É 90% sorte. Eu queria que o senhor falasse para os nossos telespectadores um pouquinho da Copa que o senhor cobriu também. Como é que foi essa emoção? O senhor foi o único, né? Foi o único a cobrir a Copa de 1970, né? O único fotógrafo do Rio Grande do Sul. Isso, o único fotógrafo do Rio Grande do Sul. Gostaria que o senhor completasse a frase, porque eu não me lembrava se era da região sul ou do Rio Grande do Sul. Mas é do Rio Grande do Sul. A empresa Caldas Júnior, no auge do poder, né? Então ele mandou uma equipe da Rádio Guaíba e uma dos jornais, que era Correio do Povo, Folha da Tarde e Folha Esportiva. E o jornal concorrente mais perto era a 0 Hora, que estava começando. Mas eles não tinham condições. Porque era muito caro, né? Nossa. Mandar uma equipe passar. Nós tivemos 70 dias no México. Então, não era fácil, mas a potencialidade da Caldas Júnior era a maior empresa jornalística financeiramente do Brasil. O patrimônio do Dr. Breno Caldas era uma coisa extraordinária. Correião, né? Aquele jornal que tu tinha que precisar de uma mesa, né, para ler ele. Correio do Povo.
Correião, grandão. Era standard, né? Isso. Tamanho standard, como eles chamavam. Eles foram para uma cidade a 2.000 metros de altura, que era Guanajuato. Guanajuato era uma antiga mina de exploração de prata dos espanhóis. E um lugar muito seco, muito árido. Mas aí, eu, conversando lá, a gente fez amizade com os mexicanos lá, não sei o quê. Ele me perguntou se eu já tinha visitado o cemitério, a galeria do cemitério. Bom, galeria do cemitério? Ele disse, não, pois é. Me indicou onde é que era. Então, no cemitério, a galeria era um subterrâneo. Os caras cavocaram. E eles foram fazer a reforma ali naquela área do cemitério. E a calcinificação era tão forte, tão grande, que as pessoas que morriam não apodreciam, secavam. Meu Deus, que imagem, hein? Então aquele tudo estava exposto lá, aqueles corpos. O cara morreu na guerra com uma lança enfiada, a expressão, uma mulher com o filhinho nascendo, coisa horrível assim, patética mesmo. Porque foi uma reportagem que eu fiz. Depois, curiosamente, eu fui um repórter que saí em quase todos os jornais do mundo. Por quê? Porque estava treinando lá em Guanajuato, num campo, eu tinha uma lente muito poderosa e não podia fotografar de perto. Então eu olhei assim para a direita, tinha um matinho, era um lugar meio selvagem. E eu fui para lá, uma tela enorme, desse tamanho. E eu estou fotografando lá de cima o treino do Brasil. Fotos inéditas. Tinha um movimento assim, era um cachorro lobo. Não era lobo, mas era mestiço. Tipo um guará, assim. Exatamente. E me deu uma mordida no calcanhar, mas não chegou a ferir. Ele mascou e eu tirei o pé e com aquela lente eu me defendi dele. Bom, dupla utilidade essa lente, então. Bom, mas aí acontece o seguinte, que todo mundo ficou sabendo e os caras ficaram preocupados, né? Sim. Por causa da peste do cachorro, né? Como é que chama? É bubônica, né? Da raiva. Da raiva. Aí me mandaram para médico. Guanajuato ficava a 700 quilômetros do México, da capital. Me mandaram para lá para fazer exame, não sei o quê. E aí eu fui notícia em todo mundo. Olha, virou... De repórter virou a notícia. Agora fotógrafo lá, não sei o que, coisa, mas não era. O cachorro era mansinho. Seu Feijó, e assim, a seleção das imagens do livro, eu acho que deve ter sido bem difícil, é como escolher entre um filho e outro. Como é que foi essa seleção? Foi assim, demorou muito a encontrar, porque eu tinha no meu arquivo de fotografia e eu tinha na memória, mas tinha que ir na data certa lá, porque estava. Mas selecionamos, fizemos 2 CD, copiando a fotografia CD e mandei lá para a agência. Então, de 300, mais ou menos, reduziu a metade do número de fotos, né? Deu 170, né? 70. E até muito discutida. Eu achava que tinha que sair uma foto, a última hora lá. Eu vi que não tinha nenhuma fotografia do Cláudio Strasburg no livro. Ah, e o senhor sempre falou bastante do Cláudio nas suas crônicas. Não só na lupa, a importância dele no mercado, né? Aí briguei com
Não briguei, mas discuti e tudo mais, né? Teimou. Teimei e conseguiu sair a fotografia. Viu a fotografia dele aí com o Médici. Porque ele tinha o Rancho da Amizade, como chamava, era um local onde ele convidava as autoridades, quando vinham aqui para a FENAC, para comer um churrasco, né? E aquilo ficou muito, muito famoso. Onde é que ficava esse rancho? Em Campo Bom. Em Campo Bom. E a coisa mais curiosa é que quando eles vinham para inaugurar a FENAC, era a coisa mais difícil de conseguir licença para fotografar. Quando o Geisel veio aqui, eu fui proibido de fotografar, não sei porquê. Meu pai tem uma foto com Geisel na FENAC. Meu pai tem uma foto com Geisel na FENAC. Mas não fui eu que tirei porque eu não pude entrar lá. Foi proibido, né? Mas em Caxias eu fotografei ele. Mas era muito rigor. Mas no Rancho da Amizade, de noite, no meio do mato, vem dizer, no interior de Campo Bom, está lá o presidente Médici, manguinha de camisa, manga de camisa, Cláudio Sabu, de vontade. A gente tirava a fotografia. Aí podia ficar bem à vontade. Não tinha segurança. Sim, não tinha essa de credencial e não. Aqui no meio de 500 mil pessoas era uma trabalheira danada para a gente trabalhar. Que eu apresentei para eles, se definiram praticamente. A gente lamenta por ter um filho ficado de lado, né? Sempre fica alguém de lado. Ou algum momento de lado. Exatamente, a gente tem que... Vamos fazer um volume 2, né? Tem muita história ainda para entrar nesse livro, né, seu Feijó? Negativo, né? E haja negativo, né? Então tá, foi um prazer então a gente conversar aqui na casa do seu Feijó, que gentilmente nos cedeu aqui sua sala pra gente gravar. E então a gente espera todo mundo lá no dia 20, mas claro, lembrando que é preciso fazer uma reserva, porque a Fundação Schaeffer não é tão grande assim, né, seu Feijó? É bom dar uma ligadinha lá, reservar essa companhia lá, ficar na companhia do seu Feijó e ouvir, quem sabe, mais alguma história, porque tem muita história para contar, né, gente? Para terminar, eu quero fazer uma referência a uma personalidade que foi fundamental na minha vida. Foi um segundo pai. Foi o Vinícius Bossel. É o cara que ele era o correspondente da Folha da Tarde em Novo Hamburgo. E ele tinha umas crônicas, publicava a crônica no 5 de abril. Eu não sei se ele é pai, ou irmão, ou amigo. O que ele é do senhor, afinal? É conterrâneo só. Só conterrâneo. De São Francisco. É só de São Francisco. E outros mais que foram vindo com o tempo. Não, que transformou o Vale dos Sinos num local de maior concentração jornalística do Brasil. É verdade, é já verdade. Quantos jornais tem aqui? Saiu do jornal NH, o Geraldo Alber. Sim, tem vários jornais, O jornal mas não só impresso, né, seu Feijó, que a gente tem a Vale também, né, a Vale TV, né? tem a televisão, tem tudo. Foi por um clima que ele criou, proporcionou. É verdade. Na Folha da Tarde, nós O fazíamos... senhor imaginaria que viraria esse polo todo jornalístico aqui, o nosso Vale? O senhor imaginava tudo isso? Não, a gente ia perceber, mas não. Hoje eu concluo isso porque a gente está podendo observar mais esses troços, né? E hoje tem um jornal no Geraldo Alves que tem 20 anos. Tem que saiu da Casa Júnior, tem um Allan Calden, dois irmãos. Tem jornal em Gramado. Tem em Novo Hamburgo. Fora as novas mídias agora com a internet, né? Tem Canuto, tem dois jornais, mas no céu, aqui em Itapiranga, São Leopoldo. Então, graças ao Vinícius.
Sem dúvida. O seu Vinícius também não poderia ser esquecido nessa reportagem, aqui nessa entrevista, porque realmente ele tem muito, né, de importância e responsabilidade na história do jornalismo no Vale dos Sinos. Então tá, seu Feijó, agradeço demais a sua participação aqui conosco, e a gente então acompanhou durante a nossa entrevista algumas imagens aqui do senhor também com o seu arquivo pessoal, que é um arquivo invejável, e a gente vai... Gostou muito de... Mas Não seja modesto. E a gente volta semana que vem, então, com mais Cá Entre Nós. Fiquem, então, com a programação da Vale TV aí. Até lá.